Olá, aluno, seja bem-vindo à nossa disciplina Estratégia Saúde da Família. Essa é a nossa terceira teleaula e eu sou a professora Angélica. Nós vamos abordar hoje sobre os ciclos de vida, dentro aí dos cuidados da Estratégia Saúde da Família. Então, nós vamos falar sobre toda a abordagem que a Estratégia Saúde faz com a criança, com o adolescente, com a mulher, com o homem, dentro da saúde aí de toda a família, incluindo também o idoso. A gente sabe que a família tem várias dinâmicas, várias formações, e enquanto alguns chegam, outros se vão, há mudanças aí na configuração das famílias, em relação também aos seus papéis. E a gente vai entender como a Estratégia de Saúde da Família, então, cuida de todo esse ciclo da família, de todo esse ciclo de vida do indivíduo, com as linhas de cuidado, entendendo também o que é linha de cuidado. Vamos falar também sobre a hipertensão arterial e também a diabetes mellitus, e depois nós vamos falar sobre doenças infecto-contagiosas que têm uma importância muito grande epidemiologicamente, que é a hanseníase e também a tuberculose. Então vamos no quadro. O nosso tema da aula é Cuidado em Saúde na Estratégia Saúde da Família. E aqui eu convido você, para estudar conosco, então, sobre todos os cuidados da Estratégia de Saúde da Família, os serviços que a Estratégia da Saúde da Família fornece, então, para todos esses indivíduos, seja para a criança, para a mulher, para a saúde do homem, para a saúde dos idosos, dos adolescentes. Então, em todas as fases da vida, ele contempla, então, cuidados aí específicos. Vamos falar também sobre a hipertensão arterial, falando sobre o diagnóstico, medidas de controle, promoção de saúde, também diabetes, dentro desse mesmo aspecto, o diagnóstico, a prevenção, as medidas de controle, os fatores de risco envolvidos, as complicações que podem ocasionar, então, e toda a abordagem que é feita dentro da Estratégia Saúde da Família, entendendo que são doenças aí com uma importância epidemiológica muito grande, são doenças que a gente tem uma incidência, uma prevalência aumentada, e por isso que a gente fala sobre elas aqui na disciplina, e por isso vocês, com certeza, se forem atuar na Estratégia de Saúde da Família, vão se deparar com algum paciente que tenha hipertensão arterial, diabetes, tuberculose e hanseníase também, que aqui a gente tem um outro enfoque, são doenças infecto-contagiosas, e nós vamos entender sobre como se dá a transmissão, como realizar o controle delas, o tratamento que é fornecido. E nós entendendo, então, que todas elas têm uma importância muito grande dentro aí das políticas dentro da Estratégia de Saúde da Família, e a gente tem que estar preparado, então, para atender esse público, e é isso que a gente vai aprender hoje, O que a gente pode fazer para esses pacientes que ainda não têm, por exemplo, essas doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão e diabetes, o que eu posso fazer para que ele não venha a ter, que eu minimize a chance dele ter essas doenças. E também a gente vai falar sobre a abordagem quando o paciente já tem o diagnóstico, como realizar essa promoção em saúde, essa prevenção dessas doenças, dessas complicações relacionadas às doenças, que causam um custo muito elevado para o sistema de saúde, e para o indivíduo é um prejuízo muito importante por conta das incapacidades, por conta da perda da autonomia desse indivíduo. Então, nós somos responsáveis por essa população, vamos atender pacientes que têm essas patologias, essas doenças, e é isso que a gente vai ver hoje. Ciclos de vida. Vamos iniciar, então, entendendo esse conceito de ciclo de vida, que dentro da Estratégia da Saúde da Família, ela faz essa abordagem para todos os indivíduos dentro aí da família que podem ter diferentes ciclos de vida. Então, a gente tem o conceito de ciclo de vida no quadro, a gente pode verificar, então, que é essa abordagem da Estratégia de Saúde da Família, que é feita com a família,
né? Então, ela trabalha com a família, o próprio nome já diz, né? Estratégia Saúde da Família, em diferentes fases da vida, né? E cada fase tem a sua necessidade específica, né? O recém-nascido tem uma necessidade específica, a criança, o adolescente, o adulto, seja ele homem, mulher ou o idoso, cada um tem a sua necessidade. E essa abordagem é dentro de ações integrais. Então, eu tenho que promover cuidados integrais aí, considerando todos os aspectos de necessidade desse indivíduo, seja de promoção, de proteção, de reabilitação, em todas as fases, então, da vida do indivíduo. Lembrando também que o indivíduo, ele pode se casar, sair da casa, o idoso também pode vir a óbito, ou mesmo algum membro da família, e há essa diferença de papel que se alterna, e a gente tem que estar preparado para isso. E dentro da abordagem da estratégia da saúde da família, ela utiliza, então, da linha de cuidado, que é uma estratégia adotada aí para facilitar a questão da integralidade na atenção. O que quer dizer isso? Que eu vou atender esse indivíduo em toda a sua necessidade, seja no nível básico, seja no nível mais complexo, médio ou alto de complexidade, possibilitando então essa continuidade do cuidado. Então, o cuidado ele é centrado nas necessidades do usuário e da sua família e a gente incorpora para isso recursos tecnológicos variados, incluindo aí o projeto terapêutico, que é um conjunto de possibilidades para o cuidado e também atos que podem ser individuais, também coletivos, para atender às necessidades em saúde e autonomia dos sujeitos. Então, dentro das políticas de atenção básica, a gente tem linhas de cuidado para a saúde da criança e do adolescente, que a gente vai abordar, saúde da mulher, saúde do homem e saúde do idoso. Vamos, então, abordar todas elas. Então, dentro da atenção integral à saúde da mulher, eu tenho a oferta da triagem neonatal com o teste do pezinho. Então, a gente faz o teste do pezinho a partir de 48 horas de vida do recém-nascido, idealmente de 3 a 5 dias de vida. Esse teste aqui, ele faz uma triagem de doenças que não têm cura, mas que são passíveis de tratamento. Então, quando eu instituo um tratamento fácil de diagnóstico precoce, eu previno sequelas e consequências muito importantes para a saúde do recém-nascido, da criança. A gente também oferta o acompanhamento do desenvolvimento do bebê. Então, a gente faz a puericultura, fazemos toda a questão de anotação no cartão da criança, desse acompanhamento do desenvolvimento do bebê, do peso, da estatura, das medidas, perímetro cefálico, torácico, abdominal. A gente faz essa orientação em relação à amamentação, faz também a orientação em relação ao desmame, realizando toda a orientação sobre a introdução alimentar, né, com atenção aí na prevenção da desnutrição e carências nutricionais. Fazemos o acompanhamento das doenças respiratórias infecciosas, além das vacinas também, que são administradas dentro da unidade básica de saúde, e avaliamos aí o histórico de violência familiar. Nós temos que estar atentos a essa questão da violência familiar, porque nós temos o Estatuto da Criança e da Adolescência que resguarda a criança em relação a isso, e a gente, como profissional de saúde, tem que observar isso resguardando a criança. A gente tem também a atenção integral à saúde da mulher. Nós temos a mulher que foi vista apenas já como materno-infantil, apenas na questão de gestacional, e com as políticas públicas evoluindo aí seu olhar também para a mulher, entendendo que ela é mais que isso, né? Então, essas políticas vêm de encontro às necessidades dela. Então, realizamos dentro da estratégia de saúde o planejamento familiar, fazemos a avaliação de risco para ISTs, né, infecções sexualmente transmissíveis, HIV/AIDS, o pré-natal. Nós também ofertamos dentro da estratégia de saúde da família, e o pré-natal de baixo risco é realizado e acompanhado lá.
E a qualquer momento, essa gestante pode ser diagnosticada como de alto risco. Quando isso acontece, dentro da rede de serviços de saúde que são ofertados, nós temos que encaminhá-la, então, para um serviço especializado para atendimento da gestante de alto risco, quando a gente avalia que ela tem um risco que se encaixe. Então, a gente continua responsável por ela dentro da estratégia de saúde da família, a gente não perde essa responsabilidade, mesmo que ela seja acompanhada em outro ponto da atenção, mas ela vai ser acompanhada também no pré-natal de alto risco. Fazemos a questão de acompanhamento puerperal, realizamos visitas, né? Temos que realizar visitas aí puerperais, principalmente na primeira semana de vida. Do recém-nascido, para avaliar a questão de saúde da mulher, também interação com o recém-nascido, questão de vínculo. Fazemos o rastreamento de câncer de colo do útero e câncer de mama, rastreamento que é realizado em mulheres que não apresentam sintomas, mas que pode, aí, dentro da evolução dessas doenças, que é a longo prazo, estar com essas doenças, e a gente faz essa detecção através do exame citopatológico e também da mamografia que é solicitada na Unidade Básica de Saúde. Fazemos esse acompanhamento no climatério e também todas as ações educativas e pertinentes aí à saúde da mulher. O homem também tem, a sua atenção aí assistida pelos serviços de saúde, porém os estudos indicam que o homem tem uma dificuldade em acessar esses serviços, por conta mesmo do hábito, da cultura deles de não se preocuparem tanto com a sua saúde, não cuidarem tanto da sua saúde. Então, o homem realmente é um desafio dentro da estratégia de saúde da família. Vamos verificar no quadro que eles procuram o serviço de saúde apenas, quando já estão com o agravo ou a doença instalados. E isso poderia ter sido prevenido, E aí, quando ele chega nessa condição, o custo é muito alto, para a saúde dele também é pior, e a gente tem que tentar lançar estratégias que a gente faça ações de promoção da saúde e também prevenção de agravos. Então, é necessário ações voltadas tanto para hipertensão, diabetes, alcoolismo, tabagismo, transtornos mentais e também saúde bucal dentro da saúde do homem. Temos também a saúde do idoso, da pessoa idosa. Nesse momento, a gente tem que observar a questão de recuperar, manter, promover a autonomia e a independência do idoso. Então, se ele consegue pentear o cabelo, vamos preservar isso, deixa que ele penteie, não penteie por ele. Então, são ações simples que a gente vai orientando, realizando promoção dessa autonomia, dessa independência, para que isso seja preservado. E também, em relação ao autocuidado, a gente orienta. Podemos lançar mão de atividades em grupos, A participação social é muito importante para a saúde mental do idoso, estimula a autonomia também. E a gente faz testes aí de avaliação da funcionalidade e capacidade cognitiva do idoso para avaliar se ele tem alguma dependência, que possa aí sugerir alguma ajuda mais, alguma questão que tenha que ser orientada mais. Então, a gente faz toda essa abordagem dentro dessa série da saúde da família. Percebam que com todos os integrantes que podem, aí, de alguma maneira, participar da família. Vamos ao quadro, então, para a gente finalizar esse assunto, Nós falamos, então, sobre a integralidade do cuidado, então, em todos os ciclos de vida. Atenção à saúde do adolescente. O adolescente, ele é muito específico, Ele é um ser em transformações, Ele não sabe se ele ainda é criança, se ele é um adulto, ele ainda está em transformações físicas, psicológicas, psíquicas. Ele tem toda a característica, de não mais pertencer apenas àquele ninho da família, mas querer algo mais, quer participar de algum grupo social. Então, ele tem várias alterações acontecendo, oscilações hormonais também, e tudo isso pode causar ao adolescente uma vulnerabilidade, a algumas condições de saúde. Vamos entender primeiro
toda essa situação, um problema aí que aconteceu com a Marinalva, para a gente poder ajudá-la, então, dentro desse contexto do adolescente. A Marinalva, ela tem 4 filhos, ela é doméstica, o marido está desempregado, ela mora com a sogra, né? A sogra também tem alguns problemas de saúde. E a sogra liga para ela no trabalho, né? E diz que o filho dela brigou na rua, a sogra não sabe muito bem o que fazer. E a Marinalva se pergunta: meu filho brigou na rua? O que aconteceu? Para onde devo levá-lo para ser atendido? Então, vamos ajudar a Marinalva a entender primeiro o mundo do adolescente, né? Então, o adolescente, segundo o Ministério da Saúde, ele vai de 10 aos 19 anos. Ele, nesse momento aí, nesse período, ele tem aí um desenvolvimento das habilidades psicomotoras e há mudanças comportamentais, muito associado aí à produção hormonal. Há toda uma transformação corporal, a questão da fala, dos pelos, da própria genitália, do crescimento corporal, né? Então, há essa mudança física também. Há uma labilidade do humor, o humor ele fica oscilante, né, nesse momento. A transição entre infância e idade adulta, ele está nessa transição, então ele não sabe se ele fica mais para a infância ou mais para a fase adulta. Há muitas inseguranças, muitas dúvidas sobre a vida, sobre o futuro. Ele precisa se autoafirmar. Ele tem necessidade de se autoafirmar e ele precisa ser aceito em um grupo social. Ele precisa ser aceito em um grupo. E todas essas características, então, o tornam vulnerável para violência, para o uso de álcool e drogas, né, sejam drogas lícitas ou ilícitas. A gravidez, nesse período, que está muito associado também ao comportamento sexual, né, e que ele está vulnerável também às infecções sexualmente transmissíveis. E tudo isso demanda, então, atenção especial das suas necessidades físicas, psicológicas, espirituais e sociais. Então, a gente vai trabalhar com esse adolescente para prevenir todas essas vulnerabilidades. Então, para isso, a gente vai oferecer ações que atraiam o adolescente, né? Ele tem que ser atrativo. Pode ser atividades em grupo, né? Rodas de conversa, um teatro, vídeos. E nessas atividades, né, que a gente tenha o contato com o adolescente, a gente aproveita, então, para abordar assuntos inerentes à sua vivência, ao seu momento de vida. Então, a gente aborda sobre conflitos familiares, sobre a busca da identidade adulta, sobre a sexualidade e também a afetividade, abordando aí também sobre questões, né, como a sexualidade protegida, né, toda essa questão a gente aborda também relacionada aí ao planejamento familiar. E também toda a parte de cuidados físicos em saúde, né? Como vacinação, a nutrição, o sono, o lazer, atividade física. E para esse caso específico do filho da Marinalva, a gente tem que realizar uma abordagem levando em consideração todo o aspecto de vida dele. Então, a gente leva em consideração todos os determinantes que podem estar associados a esse ato de violência. Então, o pai dele está desempregado, por exemplo, ele tem uma condição de vida, pode ser que um pouco desfavorável, ele tem também esse período de adolescência que já o deixa vulnerável a isso. Então, nós, enquanto profissionais de saúde, nós temos que entender todos esses determinantes, né? Entender tudo aquilo que pode estar associado àquela situação. E a gente faz essa abordagem com um diálogo aberto com o adolescente, uma escuta ativa, para justamente poder compreender tudo isso e ajudá-lo, né? Fazendo com que ele reflita sobre aquilo e promovendo a questão da cultura, uma cultura de paz, né? Vamos ao quadro, então,
que a gente leve em consideração os aspectos emocionais, econômicos e culturais, há esse diálogo aberto com escuta ativa entre paciente e profissional. A gente faz a avaliação e necessidade de encaminhamentos, porque pode acontecer de precisar realizar encaminhamentos, seja por apoio psicológico, rede de cuidados e apoio social, assim como integrar a escola e os pais na questão do desenvolvimento desse filho. Nós fazemos também a notificação no Sistema de Vigilância de Violência e Acidentes, o VIVA, que houve, né, essa violência. A gente notifica, então, para contabilizar esses casos e entender melhor a realidade local. E podemos também acionar o Conselho Tutelar nesse caso. Também desenvolvemos ações educativas, ações de educação e promoção da saúde e para promover, então, a cultura da paz, para fazer refletir sobre aquela conduta que ele teve, para realmente mudar todos os valores, né? Colocar um valor aí relacionado à paz. Como ele não tem risco à vida, a gente sempre avalia se tem risco à vida ou não. Se ele não tiver risco à vida, a Marinalva, então, que é a mãe dele, pode encaminhá-lo para o UBS tranquilamente, que lá ele vai ter todo esse acolhimento e todo esse segmento nos cuidados com esse adolescente, seja um curativo que ele precise, toda essa abordagem psicológica também. Doenças crônicas não transmissíveis. Vamos entender sobre essas doenças crônicas, né, que não são transmissíveis, mas que têm uma importância muito grande dentro da saúde. A gente tem custos elevados relacionados a essas doenças e cada vez mais pessoas sendo diagnosticadas com elas. Vamos ao quadro, então, para entender que elas são doenças multifatoriais. Isso quer dizer o quê? Que são doenças que são causadas por múltiplos fatores, né? Elas se desenvolvem no decorrer da vida e também são de longa permanência, né? Elas podem ser crônicas. São as principais causas de morte e de incapacidade no mundo. E isso demanda o quê? Altos custos ao sistema de saúde, né? Perda da autonomia, perda da dependência, com sequelas, né? Essas pessoas que são acometidas aí de incapacidades. Geralmente não tem cura, mas tem um monitoramento e um controle dessas doenças. Elas podem, então, ser controladas. Como que eu vou fazer isso dentro da estratégia de saúde da família? Vou realizar promoção, prevenção em saúde junto à comunidade. Eu posso fazer um grupo de caminhada, um grupo sobre alimentação, posso fazer uma consulta individual para que a pessoa reflita sobre o hábito de fumar, por exemplo, que está tudo relacionado aí aos fatores de risco dessa doença que a gente vai ver no quadro. Né, que a gente tem aqui fatores de risco como aumento da pressão arterial, está relacionado com essas doenças, tabagismo, consumo abusivo de álcool, alimentação rica em gordura e sódio. Então, sabendo que são fatores de risco para essas doenças, eu tenho que fazer ações em relação a esses fatores. E quais são as doenças crônicas não transmissíveis mais frequentes? O acidente vascular encefálico, né, o AVE, diabetes, hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio, doença respiratória crônica, câncer, doença mental estão aí entre as mais frequentes. Entre essas, as doenças cardiovasculares constituem a maioria delas, sendo a hipertensão arterial a mais prevalente. E com base, então, em todas essas questões aí, né, dessa prevalência cardiovascular, que a gente também tem questões de causas externas, acidentes e violência, né, e algumas doenças infecciosas que são responsáveis aí por morte, invalidez, com envelhecimento populacional, e as mudanças de hábitos alimentares e o sedentarismo, eles constituem aí para a elevada carga das doenças crônicas não transmissíveis, que representam em torno de 70% das doenças que causam aí
que acometem o brasileiro. Então, sabendo disso, né, em decorrência, então, dessa alta prevalência e magnitude das doenças crônicas não transmissíveis, a OMS organizou aí um fórum global em 2011 para fazer refletir, né, discutir, então, sobre essas propostas de enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. Então, ele questiona aqui esse modelo centrado na doença, sem levar em consideração outros determinantes sociais, né? Então, aquela abordagem curativa, biologicista, ele questiona esse tipo de abordagem, né? Entendendo que precisa-se ter um cuidado integral junto ao indivíduo. E a gente tem aqui, né, no Brasil, redes de atenção em saúde, visando aí cuidados integrais, né, que foi o que foi questionado nesse fórum. E estratégias aí de promoção e prevenção, tratamento e recuperação dentro das linhas de cuidado para as doenças crônicas, né? Vamos trazer um exemplo aqui do que seria uma linha de cuidado. Então, em uma linha de cuidado, eu tenho ações aqui de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos, atendendo, então, a toda a necessidade do indivíduo. E isso dentro da atenção básica, dentro da atenção especializada, que pode ser média ou alta complexidade. Então, por exemplo, no câncer do colo do útero, o tratamento na atenção básica, a gente não tem disponível, mas eu tenho aqui dentro da rede, né, já assegurado esse fluxo para encaminhar essa mulher que precisa desse tratamento. Então, ela pode ser encaminhada por um serviço de média complexidade para retirada da lesão precursora do câncer do colo do útero, por meio da exerese. E na alta complexidade, ela pode fazer uma cirurgia oncológica, radioterapia, bracterapia ou quimioterapia. Então, eu tenho toda essa questão aqui, olhando para a mulher em tudo que ela precisa. Em relação à prevenção, na atenção básica, eu tenho ofertas de vacina, né, para os jovens ali, adolescentes, e também a coleta do preventivo, né? A gente conhece também como Papa Nicolau, que serve, então, para atender essa mulher em suas necessidades. E a estratégia de saúde da família tem um papel central aí em relação às doenças crônicas não transmissíveis, porque com essa abordagem que identifica-se as necessidades face à realização de estratificação de risco, que é uma classificação usada para avaliar, organizar e garantir o atendimento a cada usuário conforme sua necessidade. Há uma responsabilização compartilhada, tanto do indivíduo quanto da equipe de saúde. Monitoramento dos determinantes, de quais causas, né, que estão aí envolvidas com as doenças crônicas não transmissíveis. A elaboração de um plano terapêutico, um plano individual para que oriente, então, o indivíduo no seu autocuidado, sempre encaminhando, quando necessário, dentro da rede para outras especialidades, outras complexidades, fazendo referência e contra-referência, então, articulando com outros serviços. A gente tem, então, aí toda essa abordagem, né, da estratégia de saúde da família em relação às doenças crônicas, que pode, por exemplo, precisar um paciente com hipertensão arterial pode precisar de um cardiologista. Eu tenho que encaminhar ele, fazer a referência, articular dentro da rede, entender essa necessidade. Então, a gente precisa ter essa abordagem já na atenção básica. Agudização da doença e promoção da saúde. Nós temos o momento em que o indivíduo não tem a doença e aí a estratégia de saúde da família vai promover ações como orientação, educação em saúde sobre alimentação, atividade física, hábitos de vida saudável, para que ele não venha ter o diagnóstico. Quando ele já tem o diagnóstico de alguma doença crônica não transmissível, então, faça toda a abordagem em relação à promoção de saúde, incluindo a tomada da medicação de maneira correta, para que ele não venha a ter a complicação relacionada a essa doença. Que a complicação, ela pode aí causar incapacidade para o indivíduo, perda da autonomia, sequelas, né? E tem também dentro
desse problema de saúde o momento em que ele apresenta sintomas, o momento de agudização. O que fazer com esse paciente, então? Vamos entender a situação, problema. A Marinalva, ela tem um marido que está desempregado, ele está bebendo bastante, né? Está ingerindo bastante álcool, está fumando bastante. E ele começa a sentir uma dor no peito importante. E ela se pergunta, como será o tratamento logo agora que ele está sem trabalho procurando emprego? Então, vamos ajudar a Marinalva a responder essa pergunta. Então, quando nós pensamos em doença crônica, a gente precisa também de uma equipe multiprofissional. Porque dentro da doença crônica, eu tenho como causa múltiplos fatores. Então, eu tenho que ter esse olhar multiprofissional, interdisciplinar, né, de várias profissões, né? Educador físico, nutricionista, psicóloga, enfermeira, médico e tantas outras profissões mais, certo? E aí, eu tenho um atendimento que eu posso fazer individual ou eu também posso fazer atendimentos em grupos aos indivíduos. Quando ele está em agudização, né, apresentando aí sintomas do seu problema de saúde, né, pode ser uma pressão arterial mais elevada ou pode ser uma hiperglicemia, né, eu preciso então que ele seja atendido em outros serviços, como a unidade de pronto atendimento, hospitais, né, até mesmo ser atendido pelo SAMU, encaminhado pelo SAMU, para resolver o seu problema. Quando ele não está no momento de agudização, ele tem um problema de saúde, tem a doença crônica, mas ele não tem sintomas ali, né, que podem indicar alguma complicação já presente, acontecendo, então eu lanço mão de ações preventivas, educativas e de autocuidado, né? Promovendo essas ações de autocuidado, ele vai ter autonomia, então, em relação às escolhas, né, da sua saúde. Então, a gente faz promoção de saúde, a gente pode utilizar os espaços presentes dentro da comunidade, como escolas, igrejas, associações de bairros, por exemplo, e a gente faz essas ações educativas justamente para mudar o estilo de vida, fazer uma estratégia de adesão ao tratamento medicamentoso. Mas quando a gente fala de doença crônica não transmissível, eu tenho que levar em consideração os fatores individuais, mas também os determinantes socioeconômicos. Então, eu nunca culpabilizo o indivíduo, né? Porque às vezes não tem relação apenas com as escolhas dele, né? Então, os fatores de risco seriam excesso de peso, sedentarismo, comportamentais como o uso de tabagismo, né? Uso de cigarro, consumo de álcool. Pode estar relacionado em relação aos determinantes sociais, como a pobreza, o desemprego, a dificuldade de acesso a bens e serviços, né? Se esse indivíduo, por exemplo, tem uma dificuldade em acessar o serviço de saúde, como ele vai se informar sobre as ações que ele pode fazer para benefício da sua saúde, né? E até mesmo questão de instrução, né? Às vezes não teve acesso, né? E tudo isso prejudica, então, em relação aos cuidados em saúde, tudo isso predispõe às doenças crônicas não transmissíveis. Então, no caso do marido da Marinalva, ele está apresentando, né? Ele está desempregado e ele está aqui, ó, num consumo importante de álcool e tabaco, né? Então, ele tem aí os fatores de risco, tanto individuais como fatores socioeconômicos. E aí a gente tem essa dor no peito, né? Quando a gente tem dor no peito, a gente nunca desconsidera a queixa, porque pode ser um indicativo de problema cardíaco. Então, nesse caso, ele precisa de um atendimento imediato em pronto atendimento. E o que acontece lá nesse pronto atendimento? Né? Ele é encaminhado para esse pronto atendimento. Como que é abordado? Como é classificado? Como eu sei que ele precisa de um atendimento imediato ou não? Ele continua daí nesse outro atendimento, nesse outro serviço? Nós vamos entender essa dinâmica, como que acontece. Vamos no quadro, então, para entender que ele
ele vai passar por uma classificação de risco. Então, eu vou entender se ele é um paciente que precisa de um atendimento urgente ou se ele é eletivo, ele pode aguardar um pouco, né? E eu só vou saber isso, só vou conseguir fazer uma classificação de risco adequada se eu realizar um acolhimento e uma escuta qualificada, para realmente entender aquilo que está acontecendo, né? Não apenas os sinais ali que me apresentam, né? E lá nesse atendimento faço, então, a avaliação clínica, os procedimentos, o tratamento é instituído, resolve-se essa situação de agudização, mas ele é orientado, então, após isso, a voltar para a unidade básica de saúde. Ele é encaminhado para a unidade básica de saúde, porque é na unidade básica de saúde que ele vai, então, ter toda a questão de promoção, de prevenção em sua saúde, adesão medicamentosa, um maior controle da sua condição de saúde. Se ele fez o diagnóstico lá nesse atendimento, então ele tem que fazer a continuidade do cuidado na unidade básica de saúde. Então, quando a gente fala que a unidade básica de saúde é responsável por esse indivíduo, é nesse sentido. Mesmo que ele vá para outro serviço, ele sempre retorna para esse serviço para a gente continuar dando assistência a ele. Vamos para o nosso momento de interação. A gente vai fazer um Kahoot, então vocês podem aí acessar com o PIN 1316015. Eu vou aguardar um pouquinho e a gente já inicia o Kahoot. Vamos iniciar então o Kahoot, pessoal. Estratégia adotada para facilitar a integralidade na atenção e continuidade do cuidado em todos os níveis de atenção. Essa frase se refere à linha de cuidado, ciclo de vida, projeto terapêutico ou promoção em saúde. Cuidado, né? Então, ela é uma estratégia adotada para integralidade em todos os níveis de atenção. Verdadeiro ou falso? São vulnerabilidades do adolescente: infecção sexualmente transmissível, gravidez, violência, uso de álcool e outras drogas. É verdadeiro, pessoal. Muito bem, parabéns, viu? Quem acertou, porque essas são as principais vulnerabilidades do adolescente, sabendo disso, é as ações que nós temos que traçar aí para prevenir tudo isso, junto ao adolescente. Verdadeiro ou falso? Entre os fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, temos tabagismo, consumo abusivo de álcool. São fatores de risco?
são fatores de risco importantes para doenças crônicas não transmissíveis, né? Além da alimentação, a hipertensão arterial. Verdadeiro ou falso? Acidente vascular encefálico, diabetes, hipertensão arterial são exemplos de doença crônica não transmissíveis. Não transmissível. Essas doenças são doenças crônicas não transmissíveis? Sim, essas são exemplos de doenças crônicas não transmissíveis, exatamente. E a gente continua então a nossa aula. Hipertensão e diabetes. Vamos abordar sobre duas doenças que são muito prevalentes dentro da estratégia saúde da família. Então, a gente tem que entender sobre como abordar esses indivíduos, né? Para que eles não venham a ter o diagnóstico e, se tiver o diagnóstico, não venham a complicar a doença. São doenças que têm controle, não tem cura, mas tem controle. Quem realiza um controle tão adequado, tão correto, né, se o indivíduo conseguir realizar, ele consegue até diminuir a quantidade de medicamentos que ele ingere. Por isso, o nosso papel é tão importante em relação a essas doenças. Vamos ao quadro, então, entender a prevenção e controle da hipertensão arterial e diabetes. Essas doenças, elas são as principais causas de morte, de internações, de cirurgias para amputação e diálise no SUS. Olha a importância de estudar essas doenças. Então, a gente vai ter pacientes que vão ter complicações decorrentes dessas doenças e eles vão ter que ser internados para controlar e alguns vão ter sequelas aí que vai precisar de cirurgia até mesmo para amputação, que a gente tem isso muito frequente dentro da diabetes. Há e lesões, né, em sistema renal que faz com que ele precise também de diálise. Então, há um comprometimento aí da autonomia, da independência do indivíduo, altos custos também, né? Para fazer toda a abordagem em relação a esses indivíduos, a gente precisa de uma equipe multiprofissional, né, atuando aí junto à comunidade para fazer o rastreamento, o diagnóstico precoce, abordando sobre estilos de vida, mudança dos estilos de vida do indivíduo. Então, fazendo sim muita educação em saúde, que é a educação aí para a população. E aí a gente precisa, dentro dessa mudança de estilo, um processo terapêutico e preventivo, né? A gente precisa pensar, então, em todo esse processo, né? Tanto de terapia como de prevenção, relacionados aí a essa atuação multiprofissional. A hipertensão arterial sistêmica, ela é de origem multifatorial, então muitos fatores estão envolvidos para o seu acometimento e ela se caracteriza por elevados e sustentados níveis de pressão arterial. Então a gente faz esse diagnóstico quando a pressão está igual ou maior que 14/9, né? 140 sístole, 90 a diástole, milímetros por mercúrio. Então, isso está associado nessa condição a alterações funcionais ou estruturais que vão lesionar, que vão atingir aí o coração, o encéfalo, os rins, os vasos sanguíneos e aí também alterar, fazer toda a questão de alteração metabólica. Está associado aí a um risco, né, de evento cardiovascular e também associado a doenças, então, isquêmicas, cardíacas, cerebrovascular, periférica, renal e também déficits cognitivos, como o Alzheimer e demência vascular. Então, a gente tem aqui uma maior redução da expectativa e qualidade de vida dos indivíduos, se eles não realizarem o controle. Então, como fazer esse diagnóstico, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2016, a gente faz o diagnóstico, então, considerando esses valores para adultos maiores de 18 anos.
Então, aqui, ó, estágio 1, pressão igual ou maior que 14/9, eu tenho um diagnóstico de hipertensão arterial. Esse diagnóstico são 3 aferições que acontecem em momentos alternados, de preferência semanas, né, diferentes, semanas distintas. E aí eu faço a média dessa pressão, né, dessas 3 aferições. E aí a gente, se tiver esse resultado aqui maior ou igual, que 14/9, a gente já tem aí uma hipertensão estágio 1, que pode ser 2, 3. Mas se ele estiver aqui como pré-hipertenso, a gente também tem que atuar intensificamente junto a essa população. A gente também tem a estratificação de risco, né? Como está muito associado os hipertensos com doença cardiovascular, a gente faz, então, uma avaliação de risco cardiovascular, a gente aplica um score, que chama score de Framingham, que ele vai avaliar o sexo, a idade, os níveis pressóricos, o tabagismo, nível de colesterol. E para a mulher tem uns valores e para os homens são outros valores. A gente faz essa contagem e a gente consegue avaliar se ele tem um baixo risco, um médio risco, um alto risco, um muito alto risco para doenças cardiovasculares em 10 anos. Né? E aí, dependendo dessa estratificação, isso vai estabelecer, então, a frequência do acompanhamento que a gente vai fazer com esse indivíduo, das consultas, se elas vão ser individualizadas, né, e quais cuidados são necessários. O diabetes mellitus é uma doença, então, metabólica, né? A gente pode ter, no diabetes, um aumento do nível de açúcar, né, de glicemia no sangue. Podemos ter distúrbios do metabolismo, né, de carboidratos, de proteína e de gorduras. Pode haver um defeito da secreção e ou ação da insulina. Quando a gente tem a diabetes do tipo 1, a gente tem isso muito frequente em crianças e adolescentes e é uma condição que tem uma deficiência total da produção de insulina. Quando a gente tem o tipo 2, a gente tem, então, mais associado aos adultos e ao seu estilo de vida, incluindo o histórico, né, familiar de alguém com diabetes, né? E o excesso de peso também está muito relacionado. Então, para essa condição, para essa doença, a gente tem cuidados aí adequados e um acompanhamento justamente para evitar hospitalização e até mesmo morte, né? A gente pode ter da diabetes complicações cardiovasculares e também cerebrovasculares. Então, qual o nosso objetivo quando a gente pensa na diabetes? É fazer com que esses níveis glicêmicos estejam em valores adequados, né? Em valores controlados, para que eles não façam aí lesões em órgãos-alvos e isso ocasiona, então, essas complicações, né? Podemos ter complicações em retinopatia, causar cegueira, em sistema renal, ter que fazer diálise, né? No pé também, a gente tem muita questão do pé diabético, né? Há uma dificuldade de irrigação sanguínea ali e isso dificulta também a cicatrização e pode levar à amputação de pé, né? Vamos ao quadro que a gente vai falar sobre os valores, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, de 2019 e 2020, ela então determina, né? A gente pode solicitar esse exame na unidade básica de saúde, né? Que é a glicose de jejum. Se ela tiver igual ou maior que 126, é diagnóstico para diabetes. A gente pode fazer o TTGO, né? Com sobrecarga de 75 gramas de glicose. Se o resultado der igual ou maior que 200, também é diagnóstico. A gente pode fazer uma glicose ao acaso, né, com um glicosímetro, que é um aparelho que mede a glicose no sangue por meio de tiras, né, e gotinha de sangue no dedo. Se der com sintomas inequívocos de hiperglicemia igual ou maior que 200 também, a gente faz também a solicitação de exame de sangue, né, que é o exame hemoglobina glicada, se ele for igual ou maior que 6,5, também é diabético. Lembrando aí que tem os valores de referência para o pré-diabético, a gente tem que realizar toda essa atenção. E aí, o rastreamento dessas doenças, ele vai se dar, então,
para pessoas que não apresentam sintomas, geralmente. E essas doenças, geralmente, são silenciosas, são assintomáticas. O diabético ainda pode acontecer de apresentar um aumento da frequência urinária, sede, perda de peso, fome, fadiga, fraqueza, letargia, infecções de repetição. Ele tem uma imunidade mais baixa também. E ele pode ter hiperglicemia, que são valores acima de 250, ou mesmo hipoglicemia, valores abaixo de 60, né? Que a gente tem essa condição de hipoglicemia, onde ele pode apresentar essa letargia, precisa de um atendimento imediato, ele precisa de consumo de glicose, né? Principalmente EV, por conta que ele pode estar confuso. E a gente precisa avaliar a história pregressa do indivíduo, solicitar, né, avaliar através de exames físicos, PA, dados antropométricos, né, IMC, fatores de risco, né, que é como o IMC acima de 25, mais um fator de risco, como alguém da família ser hipertenso ou diabético, ter tido diabetes gestacional, o filho ter nascido com mais de 4 quilos, ter alguma doença cardiovascular, são alguns dos fatores de risco. A gente verifica toda a condição de saúde e solicita exames laboratoriais, como a gente deu de exemplo aqui. Podemos solicitar a glicemia de jejum, nos casos para fazer o rastreamento de diabetes, ou mesmo glicosímetro. E também podemos verificar essa hipertensão arterial 3 vezes aí, fazendo essa média aritmética. Neuropatia diabética e autocuidado. A diabetes, ela pode acontecer, né, de complicar, e a neuropatia é uma das complicações que podem ocorrer. Então, nós temos que fazer toda uma orientação junto a esses pacientes para que eles façam um autocuidado e previnam, né, a ocorrência de complicações decorrentes da neuropatia. Vamos ao quadro, então, entender a situação problema. A dona Eulália, ela é a sogra da Marinalva, né, que a gente tem acompanhado essa família nas situações problemas. E ela tem diabetes, tem hipertensão arterial, ela está fazendo parte do hiperdia e ela conheceu a dona Áurea. E a dona Áurea falou que teve que amputar o dedo do pé. A dona Áurea também é diabética. E ela se pergunta, o que teria acontecido para a dona Áurea a amputar o dedo do pé? É isso que a gente vai ajudar a responder para a dona Eulália. Mas a gente vai primeiro falar sobre a prevenção e controle de tratamento, para que a gente não chegue nessa condição, então, de neuropatia ou outras complicações decorrentes dessas doenças, né? Então, a gente precisa desse acompanhamento multidisciplinar, realizar atividades educativas, pode ser em grupo ou individual, considerar os fatores de risco, né? Se ele for grupo de risco, eu tenho que intensificar essas orientações, né? O que é fator de risco, professor? Alimentação com gordura, açúcar, massa, sal, excesso de adiposidade, né? Que é o tecido gorduroso, tecido adiposo, que fica ali concentrado principalmente na região de cintura. Abuso de álcool, tabagismo, sedentarismo. Então, se você se depara com um indivíduo que tem essas condições, ele tem fator de risco, né? Então, eu tenho que incluí-lo nessa atividade em grupo, eu tenho que fazer educação educativa, né? Se pode ser individual também, né? Essa primeira consulta com esse indivíduo, ela é com o médico, ele faz a abordagem de todos esses fatores de risco, vai solicitar exames, verificar a questão se precisa ou não de medicamentos, tem diagnóstico. Fazer educação em saúde, né, que isso é da equipe toda, e estimular aí a prática de atividade física, pelo menos 30 minutos. Também temos o controle individual em grupo, né, a gente já até comentou, para prevenir, então, a questão das incapacidades e das sequelas, promovendo, então, qualidade de vida para o indivíduo. Ele tem a condição de saúde, né? Ele tem esse diagnóstico, mas ele pode ter controle, ele pode ter qualidade de vida, né? Ele só vai ter controle se ele tiver qualidade de vida. E é isso que a gente tem que promover, né? Temos que promover realmente essa mudança de hábitos, de estilo de vida. Então, se ele fuma,
eu vou encaminhá-lo ali para um grupo de pessoas que fumam para refletir sobre esse hábito, para parada, né? Se ele faz um consumo abusivo de álcool, eu encaminho ele para um grupo específico de dependentes, né? Se for o caso. A gente pode fazer uma abordagem individual também sobre esses aspectos. Vou estimular caminhada, estimular a questão de alimentação saudável, rica em fibra, diminuindo a questão de alimentos industrializados, rico em sal, né, massas, gorduras, enfim. E aí a gente faz essa abordagem para orientar, porque as pessoas, muitas, não sabem, né? E ajudá-la também nesse processo de tomada de decisão sobre a sua saúde, né? Colocando metas, até onde ela quer alcançar, o que ela pode mudar, e isso vai avançando, né? Nessas mudanças, nessas metas. Vamos ao quadro, então? Entender, então, o que é a neuropatia diabética, né? Que são, então, alterações vasculares, né? E isso pode ocasionar o pé diabético, que é as úlceras dos pés, né, que é a principal complicação crônica do diabetes. E isso pode ocasionar as amputações. Mas tem prevenção, né? Eu posso, então, fazer um monitoramento glicêmico, né, orientar o indivíduo a verificar aí pelo menos 3 vezes ao dia sua glicemia para verificar os valores, fazer o uso das medicações de maneira correta. O exame físico, né, ele pode ser feito pelo enfermeiro, por médicos na atenção básica, né, observar esse pé, verificar se tem pulso pedial e também promover o autocuidado, orientar esse paciente como ele pode realizar ações para se autocuidar, conscientizando então sobre a doença, sobre as complicações, a importância dos cuidados, né? Avaliar se ele precisa de um calçado adaptado, ou mesmo uso de palmilhas, para que ele observe o pé dele, observe a cor, edema, dor, se tem parestesia, um formigamento, rachadura, que ele lave e seque bem os pés entre os dedos, realize hidratação e tome cuidado, então, com as unhas para evitar traumas, né? A maneira como é cortado a unha pode fazer com que, quando ela cresça, ela lesione o dedo, né? E quando há essa lesão, há, então, a predisposição para desenvolver a úlcera, porque há uma dificuldade de irrigação ali que dificulta a cicatrização. E aí isso pode levar à amputação. Então, a gente pode orientar todos esses aspectos aí, para ajudar o indivíduo a prevenir essa complicação e a realizar o autocuidado também. Tuberculose e hanseníase. Tuberculose e hanseníase são 2 doenças transmissíveis, né? Então, são 2 doenças que eu tenho um agente etiológico que vai ser transmitido para um indivíduo sadio, né? Nós vamos entender, então, no quadro sobre essas doenças. São 2 doenças, então, que demandam um estigma, são doenças muito antigas, né? Essas pessoas que tinham essas doenças, elas eram excluídas socialmente, né? Em leprosários ou mesmo em sanatórios, né? Então, tinha toda essa questão de que se tivesse essas doenças, não tinha, né, um tratamento adequado, eles faziam uma quarentena, isolando mesmo esses indivíduos. E no caso da hanseníase, na Idade Média, ele era até considerado um castigo divino. Então, a gente tem muito estigma em relação tanto à tuberculose como à hanseníase. E a tuberculose, ela está muito relacionada aí à pobreza e às condições precárias de vida do indivíduo. Então, muito relacionada aos moradores de rua, aos detentos, às pessoas que são imunodeprimidas, seja uma pessoa com HIV, com alguma doença autoimune ou até mesmo a diabetes, né, que atinge aí o sistema imunológico. Então, quando o sistema imunológico ele está debilitado, a pessoa tem mais suscetibilidade em adquirir esse bacilo, né, ser transmitido, infectado por esse bacilo, que é o Mycobacterium tuberculose.
Tem vacina, né, que é a BCG, mas ela previne apenas os casos graves da doença, né? E aí a gente tem um tratamento também. Tem tratamento e tem cura para a tuberculose. Mas, mesmo tendo um tratamento e tendo cura, a gente ainda tem esse problema muito frequente, né? Dentro aí das unidades básicas de saúde na população brasileira. Porque esse tratamento, ele é longo, né? Ele vai aí 6 meses de tratamento. E para que o indivíduo faça adesão adequada a esse tratamento, é muito difícil. Então, muitas vezes ele abandona o tratamento e isso faz com que ele possa até vir a ficar resistente a esse bacilo, né? O que dificulta muito a questão de tratamento. Então, na estratégia de saúde da família, que é o local que é fornecido esse medicamento, que é acompanhado a tomada desse medicamento, tem toda uma abordagem, então, com essas pessoas. Vamos ao quadro para a gente entender, então, que ela é uma doença principalmente, que acomete principalmente o pulmão, né? Mas ela pode aí atingir outras partes do corpo da pessoa, né? Pode acometer em outros locais, mas no pulmão ele é mais frequente. A transmissão se dá por vias aéreas superiores, através da tosse, do espirro ou da fala, então tem a transmissão de aerossóis. Na suspeita de tuberculose, o profissional de saúde tem que colocar a máscara N95 e isolar esse paciente. O diagnóstico e o tratamento é feito na estratégia de saúde da família, como eu falei, então para isso precisa de vínculo, precisa de proximidade para eu entender, para eu estar atento, né, a todos os sintomas. E a supervisão é de forma direta, né? A gente tem aí essa terapia, esse tratamento diretamente observado, seja pelo agente comunitário de saúde ou pelo técnico de enfermagem, enfim. A equipe de saúde da família ele tem que fazer esse acompanhamento. A gente considera que é efetivo quando ele consegue acompanhar pelo menos 3 vezes na semana essa tomada de medicamento. E a gente precisa também, muito importante, fazer a busca ativa dos contatos, tanto a busca ativa do indivíduo, para que ele continue o tratamento, como a busca ativa dos contatos, para que a gente tenha uma eficácia e controle, para que a gente interrompa a cadeia de transmissão do bacilo. É preciso também realizar notificação dos casos de TB para a gente contabilizar isso. E os sintomas incluem tosse persistente por mais de 3 semanas, febre no final da tarde, sudorese noturna, perda de apetite e também emagrecimento são os sintomas da tuberculose. A hanseníase, a gente tem aí como a segunda, né, em números de hanseníase, o Brasil como o segundo em número de hanseníase no mundo. Ele é provocado por um bacilo também, um Mycobacterium leprae. Ele é transmitido através de gotícula, então fala, tosse, espirro. Enquanto não está em tratamento, o indivíduo está transmitindo essa doença. A gente vai ver a classificação dela que transmite isso. Atinge os nervos periféricos, né? Os nervos superficiais, o nervo periférico. Ela é uma doença com baixa letalidade, ou seja, das pessoas que têm essa doença, poucas morrem, mas ela causa muita incapacidade, né? A pessoa vai perdendo a sensibilidade, o seu nervo vai se espessando, ela não consegue sentir calor, frio, tato, né? Então, ela pode aí causar essa questão de incapacidade. No quadro, a gente tem o diagnóstico, que ele é feito através do exame dermatoneurológico, onde eu vou avaliar se ele apresenta manchas brancas, vermelhas ou acastanhadas, se tem nódulos. Vou avaliar o espessamento de nervos, verificar a sensibilidade, né, ao tato, à dor, calor, frio, né? E toda essa abordagem, então, vai me indicar se ele tem ou não hanseníase.
No quadro também, a gente faz a classificação da hanseníase, que pode ser paucibacilar, quando ele tem menos de 5 lesões, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, são várias, né? Então, ele não é paucibacilar, esse da imagem. E quando ele é paucibacilar, tem as formas indeterminadas de hanseníase e tuberculose. E geralmente não tem um contágio quando ele tem a forma paucibacilar. É importante eu entender que ele é paucibacilar porque ele vai ter um tipo de tratamento específico. E já o multibacilar é quando ele tem mais de 5 lesões, que é o caso dessa imagem. A gente tem as formas virchoviana e dimorfa. E o tratamento aí pode durar 12 meses na forma multibacilar e 6 meses na forma paucibacilar. A gente precisa realizar um monitoramento, né, de médicos e enfermeiros, promovendo a questão do autocuidado, da autoinspeção, porque ele tem essa perda de sensibilidade, fazendo essa prevenção de acidentes de exercício. Há consultas mensais, né, para avaliar a questão das reações hansênicas, né, que são reações inflamatórias agudas devido à alteração do sistema imunológico, para identificar ou instituir tratamento antirreacional e evitar surgimento de deformidades. A gente faz, então, a oferta da poliquimioterapia, que são vários medicamentos para tratar, de forma gratuita, e faz esse acompanhamento supervisionando. Faz essa busca ativa sistemática, se ele não estiver aderindo ao tratamento. Podemos também lançar campanhas na penitenciária, escolas e abrigos, e também a gente faz a notificação dos casos positivos, dos casos de hanseníase. A gente também notifica o sistema de vigilância. Tuberculose, diagnóstico e contato. Vamos entender, então, como se dá o diagnóstico da tuberculose e como fazer essa abordagem com os contatos. Vamos à situação problema, porque a Marinalva, ela é doméstica, então ela trabalha na casa da Sandra. A Sandra tem a mãe dela que mora com ela, que é a Dona Arlete. E a Dona Arlete, ela tem diabetes e foi diagnosticada com tuberculose. Então, foi orientado, né, a família foi orientada que todas as pessoas que tiveram contato com a Dona Arlete tinham que ser encaminhadas, tinham que se dirigir à unidade básica de saúde para realizar aí exames de rastreamento, toda a abordagem, então, de contatos. E a Marinalva se pergunta, quais exames fazer? Então, para o diagnóstico da tuberculose, a gente tem a baciloscopia, que é o exame de escarro, que ele é muito foi muito mais utilizado, né? O resultado sai em 48 horas, só que agora a gente tem um teste rápido, que a gente tem o resultado em 2 horas, né? Que é um teste molecular, então ele está sendo substituído cada vez mais. O teste rápido está substituindo a baciloscopia. A gente faz a radiografia de tórax, né? Para poder verificar se o local da tuberculose é o pulmão. E podemos também solicitar a sensibilidade tuberculínica, que é utilizado muito em casos de assintomáticos. Então, no caso da Marinalva, ela vai fazer o PPD, né, que é a sensibilidade tuberculínica. Então, injeta-se, né, o antígeno no antebraço dela, 0,1 ml, intradérmico. E aí, depois de 72 horas, ela retorna para avaliar o tamanho da induração que provocou essa injeção desse PPD. E a gente faz essa medição e, se der igual ou maior que 5 milímetros, então é indicativo dela ter se infectado pelo Mycobacterium tuberculose. Então, a gente faz toda a questão de orientações, né, em relação a tuberculose para o indivíduo, em relação ao tratamento, né, em relação a como se dá a transmissão, aos contatos. Fazemos também essa avaliação dos contatos, como é o caso da Marinalva, né, e a gente institui também a BCG, né, dependendo do cartão vacinal, do histórico vacinal dos contatos, a gente também faz a BCG. Faz esse TDO, que é o tratamento diretamente observado, para verificar a tomada da medicação.
que são várias medicações, né? Também rifampicina, isoniazida, pirazinamina e etambutol. Então, são 4, né, por 6 meses. Bastante medicamento, mas super importante para tratar, né? Tem cura. Cuidados preventivos aí de educação em saúde, adesão ao medicamento, cuidados com ambiente, né? Ambientes aí ventilados e arejados, usar pano úmido, né, na limpeza, não varrer, ter um bom padrão nutricional, usar lenço ao tossir ou espirrar. Então, são algumas medidas que a gente pode orientar a pessoa que está diagnosticada com tuberculose a aderir a esse hábito, né, de ter essas ações. E a gente também faz a notificação dos casos ao SINAM, né, para registrar, contabilizar esses casos, né? A gente vai contabilizando e para entender o perfil epidemiológico também dessa doença. Vamos ao nosso momento de Kahoot. Então, vocês já estão acessados aí no PIN, né? Então, vamos continuar aí a nossa atividade para ver quem será o grande vencedor de hoje. Vamos lá, então. A da última questão, ó, quem foi melhor. Então, vamos lá. Verdadeiro ou falso? Glicemia de jejum de 126 ou mais é diagnóstico para diabetes. Verdadeiro, pessoal. Isso mesmo, muito bem. Vamos à próxima. Origem multifatorial caracteriza-se por elevados e sustentados níveis de pressão arterial igual ou maior a 14 por 9 milímetros de mercúrio. Estamos falando de hipertensão arterial sistêmica, diabetes, lipidemia ou aterosclerose. De hipertensão arterial sistêmica. A aterosclerose e a dislipidemia estão muito relacionadas, mas esse indicativo de pressão é hipertensão arterial. Vamos ver a próxima. Na hanseníase, a classificação paucibacilar se refere a menos de 5 lesões. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, pessoal. Lembrando que a multibacilar, ela tem mais de 5 lesões e ela é a forma contagiosa da hanseníase. E a paucibacilar, menos de 5 lesões, não é contagiosa, tá? Sintomas: tosse persistente por mais de 3 semanas, febre no final da tarde, sudorese noturna e perda de apetite e peso são sintomas da tuberculose, sintomas do diabetes, da hanseníase e da hipertensão arterial. Da tuberculose, pessoal. Esses sintomas são referentes à tuberculose. A Tainá em terceiro, a Sônia em segundo e em primeiro lugar, o Nopar Marabá. Parabéns, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. E nós recebemos uma pergunta de uma aluna sobre a dificuldade de adesão, né,
dos pacientes do hiperdia, né? Que são pacientes aí tanto hipertensos como diabéticos. Ela é técnica de enfermagem e ela está falando que tem muita dificuldade dentro da estratégia de saúde da família. Que tipo de estratégia, então, lançar para essas pessoas, né? A gente precisa ter vínculo. Quando a gente tem vínculo, a gente associa as pessoas àquelas atividades, né? Então, ela precisa ter um motivo para pertencimento. Então, a gente precisa realmente estimular o vínculo, você precisa conhecer quem é essa população que faz parte do hiperdia. São idosos? São pessoas aposentadas? Porque essas pessoas, elas precisam ter alguma atividade, certo? É importante essa relação social. Então, você pode promover, por exemplo, um grupo entre elas, né, para realizar caminhada, para participar de algum evento ali da comunidade que você faz. Você pode fazer uma horta na sua unidade básica de saúde e que eles cuidem dessa horta, para justamente eles se sentirem pertencentes àquele local. E quando eles se sentem pertencentes, eles são mais, né, frequentemente adeptos e podem aí entender melhor sobre toda essa questão de hábitos de vida que tem que ser modificado, né? E a experiência de um vai refletir na experiência do outro e isso vai construindo conhecimento e consolidando tudo isso, né? É um trabalho de formiguinha, não é fácil mesmo, né? Essa questão de mudança de hábito não é fácil. Mas a gente tem que tentar envolver essa população, né? E sempre fazer educação em saúde e nunca desistir, tá certo? Vamos então para nossa recapitular a nossa aula. Então, finalizando a nossa aula, nós vamos falar então sobre a questão dos ciclos de vida que a gente abordou, né? A gente falou então o conceito de ciclo de vida, o que é a questão de atender a todas as famílias, a todas as fases da família, seja criança, adolescente, mulher, homem, né? O homem que é tão difícil essa abordagem, mas que a gente tem que também lançar estratégias para isso. A questão da saúde do idoso também. E falamos da linha do cuidado, então vocês puderam entender que essa linha do cuidado, ela envolve o quê? Integralidade e também a questão dos níveis de atenção. Então, a integralidade, ela envolve a promoção, a prevenção, a reabilitação, o tratamento, né? Cuidados paliativos. Então, ela envolve tudo aquilo que o indivíduo pode necessitar. E isso dentro dos níveis de atenção, sendo atenção básica, sendo média ou alta complexidade. Então, esse conhecimento é muito importante para a gente entender, né, toda a questão de necessidade do que fazer, então, em relação a essas necessidades do paciente. Falamos de doenças crônicas não transmissíveis, então toda a abordagem de fatores de risco que estão relacionados e o que fazer, né, promover então ações para promover a saúde desses indivíduos, porque a gente pôde estudar que tem sequelas importantes, né, resultantes aí dessas condições de vida, que vão incapacitar, que vão também gerar altos custos para o sistema de saúde. Falamos da hipertensão arterial, entendendo como realizar o diagnóstico da hipertensão arterial e também os fatores que são envolvidos, o que ela causa, né, que ela está muito associada às doenças cardiovasculares. Então, para a gente fazer essa estratificação de risco, né, com o score de Framingham, né, para entender qual o risco dessa doença cardiovascular em 10 anos. E também falamos sobre a diabetes, né, entendendo aí como que se dá a diabetes, o seu diagnóstico, né, como realizar esse diagnóstico, essa abordagem, um rastreamento, né, tanto para hipertensão como para diabetes, entendendo também as doenças crônicas, as complicações da diabetes. Então, a gente pôde entender essas doenças e podemos aí também compreender como realizar uma abordagem para controle dessas doenças, para que elas não venham a complicar, e isso é papel dos profissionais que estão na estratégia saúde da família. Nós falamos também sobre duas doenças aí transmissíveis, né, que é a hipertensão arterial e a tuberculose, né, que são doenças que são transmitidas, tem um agente etiológico, então,
ambas são transmitidas através da fala, da tosse, do espirro. Então, a gente tem que ter toda uma abordagem com os indivíduos, principalmente tuberculose, né, que está muito relacionado com o sistema imunológico deficitário. Então, por exemplo, um diabetes tem mais chances de ser acometido por uma tuberculose. Então, a gente entendendo todos os aspectos da doença, entendendo que na estratégia da saúde da família a gente faz a busca ativa desse paciente para tratamento, faz a busca ativa dos contatos com esse paciente, faz a abordagem com esses contatos também. E fazemos a questão da adesão ao medicamento, que a gente entendeu, né, pôde entender então, que é um dificultador o fato do tratamento ser tão longo para essas doenças, né? O que pode aí ocasionar abandono de tratamento e isso fazer com que a doença fique mais resistente e não haja o tratamento e aí haja ainda a transmissão e o que dificulta o controle delas, certo? Pessoal, eu fico por aqui, agradeço a atenção de vocês, a participação. Continuem estudando antecipadamente, lendo a unidade do livro antes da aula, para vocês poderem, então, aproveitarem muito mais a aula. Eu fico por aqui e até lá. Tchau, tchau!